Olá família, daqui fala Manuel Gonçalves. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui no canal do YouTube. E hoje vamos estar aqui novamente para o quadro Manuel Gonçalves Responde. Estou aqui curiosamente com aqui o nosso amigo David. David, aparece aqui, por favor. Rápido, diz olá. Olá, sou David. Aqui está a nos ajudar aqui no sistema, ok? Sem mais demora, estamos a dar aqui as 3 perguntas que nós selecionamos aqui, 3 perguntas importantes que muitas pessoas às vezes têm dificuldade, ok? Sem mais demora, Manuel Gonçalves Responde. Se é a primeira vez que estás aqui no canal do YouTube, seja bem-vindo ou seja bem-vinda aqui. Pois vamos então aqui à primeira pergunta, e como sempre, todas as perguntas nós falamos sobre espiritualidade, nós temos que ser sempre com base na Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. O meio ao qual nós conhecemos a Deus e Deus se revela a nós por meio da sua palavra. Sem mais demoramos então à primeira pergunta, que diz o seguinte: qual a melhor forma de me relacionar com Deus? A melhor forma de nós nos relacionarmos com Deus sempre será pela sinceridade e pela fé. Porque a fé é o meio onde nós nos ligamos a Deus e a sinceridade é a forma de nós sermos aquilo que nós somos. E Deus ama que nós sejamos sinceros, porque é a melhor forma que todas as relações só podem ser saudáveis quando há sinceridade. E a sinceridade gera confiança, porque Deus é um Deus transparente. Deus sempre vai se relacionar de maneira simples e clara e direta. Então, não podemos esquecer que quando nós estamos a relacionar com Deus na nossa sociedade, é importante nós não termos medo nem vergonha de mostrarmos as nossas falhas. Às vezes nós podemos ter vergonha de falar dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos medos, dos nossos anseios. É importante nós mostrarmos isso para que nós possamos ser pessoas mais seguras e mais felizes. Porque a felicidade está em nós sermos fortes em Deus. Que diz o seguinte, eu quero deixar aqui algumas passagens bíblicas importantes no que diz respeito a nos relacionarmos com Deus. Que diz o seguinte: os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, neste caso que estava a comer ali era Jesus, disseram aos seus discípulos: porque come e bebe ele, quem? Jesus, com os publicanos e pecadores. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos, ou seja, as pessoas bem de saúde, não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, ok? Está em Marcos capítulo 2, versículos 16 e 17. Agora quero ler aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 22, que diz o seguinte: assim, aproximando-nos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água. Okay? Então, a sinceridade e a fé é a coisa mais importante que nós devemos ter no que diz respeito a nos relacionar com Deus. É pela palavra de Deus que nós conhecemos a Deus e é a oração que nós damos a conhecer a Deus, ok? Pois bem, a próxima pergunta diz o seguinte: será que Deus vai perdoar os meus pecados? Pois bem, verdade é que pecado nada mais, nada menos que é nós vivemos longe do propósito da nossa existência. E o que é o propósito da nossa existência? Nós temos imagem e semelhança de quem, David? De Jesus. Muito bem, de Jesus. De quem? Jesus. De quem? Jesus. É maluco. Pois bem, então, imagem e semelhança de Jesus, de Deus. Nós, claro que neste percurso, após Adão e Eva terem pecado, o ser humano perdeu o caminho que conduz a Jesus. Nós temos imagem e semelhança de Deus. E isso é realmente o pecado. É nós vivemos fora desse propósito e nós temos de frente aquilo que Jesus é. E isso vai nos afastar de Deus, isto nos traz tristeza e problemas. Contudo, Deus é misericordioso. E ele diz o seguinte, Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, o facto de estás acordado e a ver este vídeo é uma prova clara que Deus está a dar mais uma oportunidade para que tu possas fazer melhor hoje do que foste ontem. E contudo, uma coisa que quero dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade de Deus não está sobre ele. Então, o problema não está em pecar, o problema é nós estarmos constantes e a viver no pecado. E eu quero também deixar aqui em 1 João, primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pecais. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem? Jesus Cristo. O justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos,
mas também pelo todo o mundo, ok? Então, ninguém está isento de não falhar enquanto estiver aqui nesta terra. Todos vamos falhar. Mas o que Deus sempre espera de nós é que não é que nós não possamos falhar, mas o que Deus vai sempre esperar de nós é que possamos ser a cada dia, a cada momento, melhor do que fomos antes. Deus sempre espera alguém que seja esforçado e praticante da sua palavra para que isso possa nos aperfeiçoar até aquele dia que Ele vai nos vir ter connosco e nos vai dar a perfeição completa. Ok? Vamos então aqui à próxima e maravilhosa pergunta. Essa é a terceira pergunta e última. Diz o seguinte: posso ter riquezas ou isso é pecado? Pois bem, o problema não é ter riqueza. O problema é que a riqueza pode nos ter a nós. Esse é o grande problema. Porque riqueza nunca foi problema para Deus e nunca será problema a partir do momento em que essa riqueza toma conta de nós. Porque uma coisa é certa, dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza faz triste. Faz lá a tua cara triste. Deixa eu ver a tua cara triste. Não sei fazer cara triste. Tá bom, então não faço. Tá, volta lá para o teu posto de trabalho. Vamos aqui então voltar aqui à palavra de Deus, que é a nossa bússola e a nossa fonte de orientação, que diz o seguinte em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, não tem como nós vivemos para as riquezas e ao mesmo tempo para Deus. Nós temos que priorizar. Claro que Deus quer que nós tenhamos riquezas. Porque eu digo sempre que o dinheiro potencializa aquilo que nós já somos. Então, se nós estamos a querer ser semelhantes a Deus e queremos ter uma vida de quem ama e quem vive para ser amado, então o dinheiro vai potencializar o amor que temos pelas pessoas e o dinheiro vai potencializar o amor que nós temos por nós mesmos. E esse amor, que é verdadeiro e puro, tem que vir de Deus. E nós, para termos esse amor verdadeiro, nós temos que ter contato com Deus. Então, se a riqueza vem tirar esse de nós, então Deus não vai se agradar dessa riqueza. Ok? Mas antes de mais, eu quero ler aqui 1 Reis, capítulo 3, que é o famoso grande Salomão, que em vez de pedir riqueza, pediu uma coisa interessante. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 10 ao 13, diz o seguinte: o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor, por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como tu, ou como você. Também darei o que você não me pediu, riqueza e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E quero também ler aqui em Provérbios capítulo 3, 19. Diz o seguinte: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os seus com inteligência. Em Mateus capítulo 25 e 21 diz o seguinte: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O bom é nós termos, em primeiro lugar, Deus. E depois a riqueza tem que ser a consequência. Porque se nós trocarmos as prioridades das coisas, as coisas vão dar para o torto. E, como eu disse, dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro potencializa aquilo que nós estamos a fazer daquilo que nós somos. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós deixamos de perder a nossa essência e perdemos a nossa identidade. Então, é muito importante, toda vez que nós vamos querer ter riqueza, nós temos que ter o cuidado de não que essas riquezas nos tomem a nós. Temos que ter o cuidado de, sim, produzir riquezas, porque nós precisamos sustentar a nossa vida, porque a Bíblia diz uma coisa interessante, que o dinheiro a tudo responde. Então, para que nós possamos ter riquezas, a Bíblia nos dá aqui 3 dicas: inteligência, sabedoria e discernimento. E com isso nós vamos conseguir ter uma vida mais rica, com mais din-din, faz-me rir, ok? Então, sem mais demora, eu quero já te agradecer por estares a ver este vídeo até o fim. O meu nome é Manuel Gonçalves, um beijo no teu coração. David, queres dar aqui umas palavrinhas? Dê um like no vídeo e subscreva no canal do Manuel Gonçalves, que fala sobre factos sobre Deus. Ok, manda good. Ok, família, não se esqueça também, subscreva no canal e também siga-me nas redes sociais de Manuel Gonçalves Oficial. Exatamente, grande David. Manuel Gonçalves Oficial. Escreva aqui no canal do YouTube. Um beijo no coração, deixa aqui uma pergunta. Estamos sempre juntos. Fui!